Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde. Capítulo 5 de 2 Samuel. Estou com uma voz rouca porque estamos bem cedinho para começar o dia com a palavra de Deus. O versículo que rege a minha vida: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que esse também seja o seu versículo, porque é muito real, muito verdadeiro. Faço teste. Ontem nós vimos que soldados, do Isbosete, filho de Saul, mataram ele dormindo. Que tristeza. Foi feio, mas Davi vingou, a família de Saul, para mostrar que ele era um rei fiel. Honrou e deixou a marca dele de honestidade, que ele não ia gostar de nenhum injusto no reinado dele. Hoje nós vamos ler o capítulo 5, tem 25 versículos. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles os ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Vamos dar uma paradinha aqui, porque esses versículos eles passam tão rápido que a gente meio que não se toca. Então aqui o Davi já estava sendo ungido rei pela terceira vez. Ele foi ungido lá no comecinho de tudo por Samuel. Saul ainda era... Não, Saul estava sendo rei, Saul tinha sido rei, tinha sido ungido rei, estava fazendo um monte de loucurada. E daí Deus mandou ele ungir Davi, que estava lá cuidando das ovelhas lá no pasto. Foi a primeira vez. Depois, quando voltou da perseguição de Saul, ele foi ungido rei de Judá. Meu óculos está sujo. Ele foi ungido rei de Judá pela segunda vez. E agora que depois o filho de Saul morre, ele é ungido pela terceira vez pelos governadores, pelos líderes de cada tribo ali. Então ele é ungido 3 vezes. Olha como que a liderança, o reinado persegue Davi. Às vezes você está sendo perseguido pelo seu reinado, pela sua coincidência e nem percebe. Perceba agora. O que te persegue tanto que você fala: gente, de novo? Talvez é o seu destino e você não está vendo. Que o Senhor abra os seus olhos nesse momento. Talvez você caiu aqui de paraquedas no toque de Clá e nunca me viu, nem sabe o que está acontecendo aqui. E Deus está falando com você. O que te persegue tanto que você não percebeu que é o seu destino? Vamos voltar. Pela terceira vez ele está sendo ungido rei. E agora pela liderança, pelos comandantes e governadores das tribos de Israel. E o Senhor Deus lhe disse que você seria o governador. Então, cadê que eu parei? O acordo sagrado, ele tinha 30 anos de idade. 30 anos de idade quando ele governou sobre todo Israel. Igual Jesus, Igual Jesus. Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Ele governou Judá em Hebrom 7 anos e meio. E governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. Igual Jesus. Olha que legal. Gente, que legal. 30 anos ele começou a reinar todo Israel e reinou por todo Israel com 33 anos. Ele assumiu o reino de todo de Israel com 33 anos. Com certeza tem um mistério aqui, mas a gente não tem esse tempo para meditar, para degustar. Quer dizer, eu vou ter esse tempo depois, depois que eu desligar aqui. Mas vocês também terão, Mas aqui com as câmeras ligadas a gente não tem esse tempo. 30 anos, vamos ver. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Ele governou Judá em Hebrom 7 anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos.
O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la. Eles ficavam debochando dele. Os jebuseus moravam lá em Jerusalém, uma cidade bem forte, uma cidade bem protegida, né, Jerusalém. E eles ficavam debochando dele. Você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Em outras traduções falam, os cegos e os aleijados já te detêm. Você não consegue, né? Eles estão debochando, né? Falando, você é tão fraquinho, você com essa turma aí, você não consegue entrar aqui. Nós somos muito fortes, nós estamos muito protegidos nas muralhas de Jerusalém, você não consegue entrar aqui. Para deixar você do lado de fora, bastam cegos e aleijados. Olha bem. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada de cidade de Davi. A coisa aconteceu assim, então ele conseguiu tomar. Mesmo eles com todo esse deboche, como é que é o nome deles? Jebuseus, eles debochavam, né? Mas ele conseguiu. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados, se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres, cegos e aleijados, que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. Olha como que ele era estrategista. Eles estavam se sentindo muito fortalecidos pelas muralhas, tal. Provavelmente com certeza eles eram bem protegidos, né? Então, Davi, de tanto ser chacotado, de tanto ser debochado, ele teve uma ideia. Provavelmente passou dias pensando como fazer, aonde, quando, como, né? Então tá, pelo túnel d'água. Olha que ideia genial. Vê se essa ideia não é de Deus. É claro, lógico que é de Deus, gente. Deus dá umas ideias massas demais. É só a gente orar, é só a gente ficar em silêncio, acalmar nossa alma, respirar fundo e ficar, Senhor, me dá uma ideia, me dá uma ideia, me dá uma ideia. Bem em silêncio, Deus dá a ideia. E Deus deu a ideia para ele aqui, ó. Quem quiser matar esses cegos, surdo, aleijado, pobres, que essa gente que eu tanto odeio, ele odiava de tanto que eles faziam hora com a cara dele, né? Que suba pelo túnel de água e os ataque. É por isso que se diz, os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Virou um dizer entre eles lá, né? Virou um dizer entre eles, porque os idiotas dos jebuseus usavam isso, né, para falar que até os fraquinhos conseguiam matar eles. Até os mais fraquinhos conseguiam matar. Davi ficou morando na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Então eles entraram por esses canos e tomaram a cidade. Depois que estavam todos os soldados lá dentro, daí era fácil, né? Davi ficou morando na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Em volta, ele construiu defesas que iam desde o aterro, que ficava ao lado leste da cidade, até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Tá vendo? Ele ia ficando mais forte porque Deus estava com ele. Não era porque ele era estrategista, porque ele era forte, porque ele era isso, porque ele era aquilo. É porque ele obedecia a Deus, é porque ele era temente a Deus. É porque ele reconhecia a força. Em um outro episódio ele falou, até aqui, ó. Quando eles mataram o Abner com crueldade, ele falou, os homens de Zeruia são violentos demais para mim, eu não aguento eles. Ele reconhecia a fragilidade, a fraqueza, ele era um homem justo e ele reconhecia a fraqueza. Deus gosta de pessoas que reconhecem, eu não aguento isso, Senhor, eu sou fraco demais. Deus ama gente assim, Deus ama pessoas que reconhecem, que são vulneráveis. Essas pessoas que são muito fortonas, muito insuperáveis, muito exaltadas, elas estão longe de Deus. Bem longe de Deus. Bem longe de Deus. Cadê? E Davi ia ficando mais forte porque o Todo-Poderoso estava com ele. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. Olha que legal, Hirão, nome bonito, né? Hirão. Meu filho é Heron. Se eu tivesse outro menino, eu ia colocar Irã.
Irã com H, né? Irã significa irmão de Heron. Mas depois eu desisti. Achei muito patético. E eles construíram um palácio para Davi de toras de cedro. Na época era uma árvore, uma madeira muito cara, né? E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e mais esposas em Jerusalém, e com elas ele teve mais filhos e mais filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Com certeza teve muitos outros, muito mais mulheres e etc. E nós sabemos algumas coisas sobre Natã e muitas coisas sobre Salomão. Por isso que diz que a Bíblia é um resumo do resumo do resumo. Porque se fosse falar sobre todos os personagens que tem aqui, que não estão aqui, não teria livro no mundo para falar, né? Os mais principais, os que mais trazem revelação sobre Jesus, porque a Bíblia é toda revelação de Jesus, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ela é uma revelação sobre Jesus. Ela fala sobre Jesus, né? Você vê que aqui o tempo de Davi, né? 30, 33, tudo fazendo alusão a Jesus. Ela seria enorme, né? Se a gente for esmiuçar, os grandes teólogos, estudiosos da palavra, eles vão achando Jesus em cada linha. Por isso, esse cânon escolheu esses livros, né, para colocar aqui, para fazer esse acoplado de 66 livros e etc. Mas é legal, né, saber. E graças a Deus estamos nessa era que o nosso marido só tem a gente, né? Ou deveriam ter só a gente, pelo menos. Mas enfim, vamos lá. 17. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e o ocuparam. E Davi perguntou a Deus o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás vitória? Vá, diz o Senhor, e eu lhes darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram seus ídolos. Davi e os seus soldados os levaram embora. Então, os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e o ocuparam. Mais uma vez Davi consultou o Senhor, e ele respondeu: não os ataque daqui. Dê a volta. Vá até as amoreiras e ataque por trás. O Senhor deu uma estratégia para ele. Olha que coisa mais linda. O Senhor sempre te dá uma estratégia para você vencer. Se você buscar o Senhor em todo tempo, tudo que Davi ia fazer, ele procurava primeiro orar, primeiro ele ia buscar a presença de Deus. A gente esquece, a gente quer buscar a presença de Deus no meio da confusão, no meio do problema que você fala: ai meu Deus, me ajuda aqui. Não, a gente tem que fazer antes. A gente tem que criar o hábito de buscar em primeiro lugar a presença de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Pode reparar, em tudo ele buscava primeiro a presença de Deus. Primeiro eles vieram, ele foi lá e derrotou. Depois eles vieram de novo. Davi foi lá e perguntou de novo: Senhor, eu vou lá de novo? O Senhor falou: não, agora você não vai. Ó. Davi consultou o Senhor de novo. Davi orou, Davi buscou a presença de Deus. Eu vou, Senhor, ou não vou? Eu vou guerrear ou não vou? O Senhor falou: não os ataque daqui. Dê a volta e vá até as amoreiras, ataque eles por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. E Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. Que legal! Olha o que o Senhor fez. O Senhor falou para ele ir por trás
Eles ouviram o barulho, acharam que eles estavam vindo de uma posição, eles estavam indo de outra. E eles foram recuando e foram embora andando de ré. Enfim, o Senhor faz milagres. O Senhor faz coisas maravilhosas por você, desde que você o busque, desde que você peça a orientação dele, desde que você ouça a orientação dele, desde que você tenha um coração que queira ouvir, que queira ser guiado por Deus. É tão gostoso, é tão bom você ler essas coisas que Davi viveu. Davi, é para eu ir? É, você vai ganhar, vai. Daí você vai e ganha. É para eu ir? Não, eu vou te dar uma outra estratégia. Vai por trás. Quando você ouvir o barulho, você vai saber que eu tô junto com você. E eles vão indo, ó. Isso quer dizer que eu tô indo na sua frente. E Davi fez o que Davi obedecia, sabe? Mesmo que parecia, ó, coisa de doido. Davi já se fez de louco lá atrás, vocês viram a minha capa com a cara de louca. Davi se fez de louco, ficou babando. Então, para Davi fazer umas maluquices dessa não custava nada. Faz você também, ouve Deus, faz as coisas que Deus te manda. E para você entender que é Deus que está falando com você, você tem que ouvir, você tem que parar com essa agitação toda, você tem que entender e pedir estratégias para Deus. Por mais malucas que seja, vai dar certo. Aprenda a pedir a Deus primeiro. Mateus capítulo 6, versículo 33. É o versículo da minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ore primeiro. Um beijão no seu coração e até amanhã.